Eu tô impressionada com esses impressionistas. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo de movimentos artísticos. Nem acredito que eu demorei tanto, quase 5 anos, para fazer um vídeo de impressionismo, mas aqui estamos. Impressionismo. Pois bem, mas antes de entender como é que aconteceu o impressionismo, vamos antes pensar como é que estava o contexto de mundo, que é completamente imprescindível, assim como no vídeo do barroco, falei já de barroco aqui, e todos os outros movimentos artísticos, o lugar, o contexto histórico em que o artista está criando é determinante. A Revolução Francesa, no final do século XVIII, promove uma ruptura com a tradição, literalmente o rei é guilhotinado. E essa quebra abre caminho para os artistas escolherem sobre o que eles querem pintar. O Jacques-Louis David pinta o Marat, que é um dos líderes da Revolução. Goya pinta o 3 de Maio em Madrid. A pintura de paisagem ganha o drama do Turner e a honestidade do Constable. Chocar a burguesia virou meio que uma coisa assim. Os artistas se colocam como uma classe à parte e é possivelmente a primeira vez em que a arte é esse lugar de expressão da individualidade. Com a Revolução Industrial, as tarefas manuais são substituídas pela máquina, as oficinas pelas fábricas e assim se vai a tradição do artesanato. Tem mais uma coisa, com a invenção da fotografia, as pessoas começam a desenvolver um novo olhar do mundo. Além disso, algumas funções da pintura, como retratar uma pessoa importante, começam a ser substituídas pela fotografia e é assim um rombo no orçamento dos artistas, que perdem esse trabalho, mas ao mesmo tempo são impulsionados a experimentar mais. No século XIX, Paris é a capital artística da Europa, assim como Florença foi no século XV. Os artistas todos iam para lá para se reunir em cafés e falar sobre arte. Ingres era mais conservador e admirava a antiguidade clássica. Delacroix era revolucionário, a cor é mais importante que o traço e a imaginação mais que o conhecimento. Corot era fiel à realidade e usa a cor para captar atmosferas e luminosidades radiantes. Ele é frequentemente tido como o primeiro impressionista, apesar de não ter sido parte do movimento. Millet retrata trabalhadores e camponeses com dignidade mais convincente que a dos heróis acadêmicos. Courbet defende a verdade através do realismo e protesta contra as convenções artísticas aceitas do seu tempo. E até aqui a arte está só tomando um fôlego para finalmente chegar nos impressionistas. Manet e seus amigos também entendem que a academia está equivocada em considerar que são mestres em retratar a natureza, sendo que eles fazem isso dentro de um ambiente controlado do estúdio do artista. Na natureza de verdade, ao ar livre, a luz não tem esse contorno bem delineado que acontece no ambiente controlado e artificial do ateliê. E por isso os impressionistas defendem que é melhor confiar nos nossos olhos do que nas regras da academia. É interessante pensar que até então a história da arte se apoia mais no que a gente sabe do que no que a gente vê. Era como o mundo deveria ser mais do que como a gente vê o mundo. Então, Manet e seus amigos são revolucionários quando sugerem que quando nós olhamos a natureza ao ar livre, não vemos cada objeto com sua própria cor, mas uma série de tons que se misturam no nosso cérebro para construir a cena. E hoje que a gente acha aqui o impressionismo super lindo e tranquilo, não imagina a jornada que eles passaram. A crítica era dura, o Manet era recusado dos salões oficiais, as pessoas achavam que as formas achatadas dos rostos da sua pintura eram pura ignorância. Mas o que ele queria explorar era justamente como, à luz do dia, as formas podiam sim parecer com manchas de cor. Além da cor, que é muito importante para os impressionistas, o movimento também é retratado de forma diferente, ele é sugerido. Porque na vida real, quando você está olhando uma cena, o seu olho foca em um único acontecimento. O resto é um emaranhado de formas. O Manet registra o instante que ele viu com os próprios olhos. Um pouco mais jovem, Claude Monet se junta a Edouard Manet e ele insiste para os amigos que eles têm que abandonar o ateliê e só pintar ao ar livre. Ele tinha até um barco ateliê para ficar trabalhando no rio. Uma coisa importante quando se pinta ao ar livre, a natureza muda muito rápido, entra uma nuvem e escurece. Então o pintor precisa de pinceladas rápidas, se preocupar menos com os detalhes. E essa falta de acabamento deixava os críticos enfurecidos.
tecidos. E então eles decidem se reunir e montar a própria exposição no ateliê do fotógrafo Nadar. Era 1874 e o Monet expõe Impressão Nascer do Sol. E um dos críticos que vai lá ver e pejorativamente chama o grupo de impressionistas porque eles tinham a impressão de que pintar um momento era arte. Risos. O nome pegou e a gente aqui diretamente de 2020 sabe disso, mas olha a crítica que publicaram em 1876. Tô aqui no História da Arte do Gombrich. A Rua Le Pelletier é uma sucessão de desastres. Após o incêndio na ópera, temos agora outra catástrofe. Acaba de ser lançada uma exposição na Duranruel que supostamente contém pinturas. Entro e meus olhos horrorizados são assombrados por uma visão terrível. 5 ou 6 lunáticos, entre eles uma mulher, reuniram-se para expor suas obras. Vi gente chorando de rir diante das telas, mas meu coração verteu sangue quando as vi. Esses pretensos artistas auto-intitulam-se revolucionários e impressionistas, pegam um pedaço de tela, tinta e pincel, besuntam-na com manchas aleatórias e assinam seu nome. É uma ilusão, como se internos de um hospício pegassem algumas pedras na rua e julgassem ter encontrado diamantes. É muito dramático. A outra coisa que deixava os críticos bastante irritados era eles pintarem em qualquer lugar, tipo a estação ferroviária. Mas o que fascina o Monet é o efeito da luz que atravessa o teto de vidro e reflete nas nuvens de vapor, além da confusão das formas do trem, dos trilhos, as pessoas. Os pintores impressionistas usam esse novo jeito de pintar não só em paisagem, mas em bailes ao ar livre, como a famosa tela do Renoir, com a mistura brilhante de cores e o efeito de luz nas pessoas dançando. Berthe Morisot pinta cenas domésticas de famílias, cachorros, crianças, jardins, a vida das mulheres nesse ambiente do século XIX. Mary Cassatt pinta cenas delicadas de mães e filhos. Inclusive tem vídeo aqui de 5 mulheres impressionistas para vocês assistirem. Pissarro, o único artista presente nas 8 exposições impressionistas, pinta os boulevards de Paris. Degas era da mesma geração de Manet, mas se mantinha um pouco à parte do grupo impressionista. Ele frequenta ensaios de balé não pela história das bailarinas, mas pelo jogo de luz e sombra sobre o corpo humano e como o artista podia sugerir movimento e criar sensações de espaço e pintar de diversos ângulos. As pessoas que iam às exposições e eram acostumadas com as pinturas acadêmicas grudavam o olho nas telas dos impressionistas e só viam uma massa disforme assim de manchas. Demorou para elas entenderem que dando alguns passos para trás, as manchas milagrosamente ganhavam vida na nossa frente. E se no começo houve tanta resistência, o impressionismo foi ganhando seu espaço e artistas que morreram mais velhos, como Monet e Renoir, tiveram bastante fama, venderam seus quadros para coleções públicas importantes. O impressionismo é um marco na arte quando a gente pensa que foi uma super inovação que as pessoas da época não tiveram condição de acompanhar e de reconhecer. Isso acontece depois muitas vezes com o modernismo e aí em diante na história da arte. Eu fico pensando na pessoa que olhou ali o quadro do Monet e falou: talvez isso aqui seja genial, vou comprar, pagou baratinho no Monet. E aí, assim como a arte feita antes abre caminho para os impressionistas, eles também criam esse cenário em que tudo que se vê pode se tornar um motivo de pintura. O mundo real, em todos os seus aspectos, se torna um objeto digno de estudo do artista. O Paul Cézanne pertence à mesma geração dos impressionistas, ele era 7 anos mais jovem que o Manet e 2 mais velho que o Renoir. Ele chegou a participar de uma exposição impressionista, mas não rolou para ele. Ele volta para casa em Aix-en-Provence, continua lá experimentando. E a gente aqui do auge de 2020 também sabe que essas experimentações dele levaram ao cubismo. Outro nomão que aprende com os impressionistas é Van Gogh. E Van Gogh leva ao expressionismo. Junto do Gauguin, Toulouse-Lautrec e Seurat, eles são agrupados em um período chamado pós-impressionismo. Rodin também teve as suas vibes impressionistas, inclusive vou fazer vídeo dele em breve. Mas o que eu acho mais incrível de estudar a história da arte é ver que a arte nunca está solucionada. Quando um artista soluciona um problema que angustia uma geração, surgem novos problemas que vão ser depois solucionados de diversas maneiras possíveis, ad infinitum. Seres humanos que nunca param porque arte é vida. Palmas. Ai, que filósofa. Muito bem, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve. Tem vários vídeos muito legais. Tem o vídeo do Barroco, tem o vídeo das mulheres impressionistas que eu vou deixar tudo aqui pra vocês assistirem logo na sequência desse daqui. E um beijo pra vocês, amantes das artes.
74, ano da primeira exposição impressionista, ela estabelece o seu ateliê em Paris, mas é só em 79 que o Degas convida a Cassat para expor com eles. A Cassat e o Degas ficam amigos e trocam muito sobre arte. Ela era feminista, defensora da igualdade de direitos, apoia o movimento sufragista. Ela pintou mulheres com atenção para sua subjetividade, pintou mulheres modernas. As suas cenas delicadas de mães e filhos são bastante reconhecidas.